Fala, fala galerinha, beleza? Bom dia! Tranquilão com vocês? Tá bom. E aí, seu Vitor, como é que você tá? Chegou a benção. Hoje, olha quem chegou na hora dessa vez. Bom As dia, crianças professora. Eu sei que crescem você está com tão saudade. rápido, gente. Nossa, galera, hoje falar a real, tá difícil manter acordado nesse tempinho aqui de chuva, friozinho, a vontade de ficar na coberta. Mas temos aí a responsabilidade, o comprometimento. Vocês aí estão ávidos pelo conhecimento histórico da humanidade. É engraçado Sim. que hoje, no modo geral, todas as salas tiveram poucas pessoas. Para quem já tiver aí com a apostila do lado, pode ir abrindo na página 19, tá? Eu só vou esperar mais alguns minutinhos aí para ver se tem mais gente que entra. Aí eu dou continuidade. Senhor, Diga. você não sabe o que aconteceu comigo, senhor, ontem. Óbvio que eu não sei o que aconteceu com você. Fala o que aconteceu. Nossa, senhor, ontem eu quase me caguei de medo. Eu tava mexendo nas minhas coisas lá no meu armário, e aí eu vi alguns diários meus, né? Eu falei, mano, que bosta que tá escrito aqui. Aí, a minha irmã tem um diário da After High que ele desativa com a voz. Tipo, você fala olá e ele abre, entendeu? Hum, Aí a gente tava brincando com isso. Eu tava conseguindo imitar a voz da minha irmã, tava driblando o diário. Aí a gente virou e começou a conversar. O diário destravou sozinho. O diário, é sério, a gente não falou a palavra mais que nada. O diário destravou sozinho. Colocamos o diário com muito cuidado, falando que a gente ama ele dentro do guarda-roupa e que saímos correndo daquele quarto. ai, Jesus. Ai, Luara, Luara. Depois dessa, vou até começar a aula, vai. Mais alguém quer contar aí algum caos Onde que ela comprou esse engraçado que diário aí? aconteceu? Olha, eu acho que foi na internet. Ah tá, magia negra aí, ó, fica longe. Marcos, também você se controla aí também. Bom, gente, então, como agora já avisei, vou começar a explicação. Então, vou compartilhar aí a tela com vocês. Ah, como eu disse, como eu já tenho feito nas últimas aulas, com vocês eu não vou desabilitar o microfone, né? Quer dizer, eu vou deixar mudo agora para poder falar,
mas vou deixar permitido que vocês possam ativá-los para fazer perguntas. Aí vocês podem perguntar tanto no chat quanto fazendo a pergunta pelo microfone, tá? E a partir de agora eu peço que vocês deixem livre aí o chat somente para perguntas e colocações importantes na aula, senão acaba tirando, eu acabo perdendo um pouco aí a concentração, beleza? Bom, gente, então o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, na última aula, nós trabalhamos sobre a situação da Europa, eu fiz uma retomada sobre aquele contexto de pré-Segunda Guerra Mundial, o entre guerras, né? Que é o pós-Primeira Guerra Mundial, pré-Primeira Guerra, pré-Segunda Guerra Mundial. E, então, a Europa está num reboliço danado. A gente trabalhou até chegar na conferência de Munique. Então, hoje, basicamente, a gente vai ver sobre algumas alianças políticas que foram tratadas, em especial, quase todas essas alianças, quem participa é a Alemanha. Lembrando aqui que o nosso principal personagem, né, a nossa principal personagem dessa história é a Alemanha. Tá? Por isso que o enfoque é bastante nela. E aí nós veremos o início da guerra. Para isso, né, eu preciso retomar algumas ideias que eu preciso que vocês tenham enraizado, eu preciso que vocês tenham isso bem fixo na mente de vocês, tá certo? Melhor dizendo, esses conceitos, se vocês não entenderem bem, né, não dá para vocês entenderem o início da Segunda Guerra Mundial, beleza? Então, se na Primeira Guerra Mundial nós temos que se dá o início por questões do imperialismo, e o estopim da guerra foi o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand, nós teremos uma conjuntura diferente, características diferentes em relação ao início da Segunda Guerra Mundial. Então, para que nos interessa, gente, vocês precisam ter mas bem enraizado mesmo, o que foi o Tratado de Versalhes. Tá? Então, vocês precisam entender que o Tratado de Versalhes acabou predominando a noção de paz punitiva em relação a quem? A Alemanha. Tá certo? Então, essas são as principais questões que vocês precisam entender sobre o Tratado de Versalhes. Tá certo? No qual, então, outra coisa que vocês precisam ter em mente, né, do Tratado de Versalhes é que a França e a Inglaterra, ao invés de ter uma política, né, mais conciliadora, teve uma política que acabou gerando mais conflitos, porque a Alemanha sai revoltada do Tratado de Versalhes, o Japão sai revoltado, a Itália também, e diversas nações. As únicas nações que saem satisfeitas com o próprio tratado serão a Itália, a Alemanha, Jesus amado, a Inglaterra e a França. Beleza? Dentro disso, galera, outra questão, dentro do cenário mundial, outra ideia básica, outro fato, melhor dizendo, dentro do cenário mundial que a gente precisa ter em mente é a crise de 1929. Ok? Por que disso, professor? Porque aqui, galera, eu afirmo e acho que seria muito difícil, por exemplo, a ascensão do regime nazifascista, né? Melhor dizendo, a ascensão da ideologia nazifascista na Europa, se não tivesse ocorrido a crise de 1929. Porque o que acontece dentro disso tudo, né? Com a crise de 1929, nós temos basicamente a crise no sistema capitalista liberal. Tá? Nós temos aí apresentada a falha que uma visão liberal ao extremo pode gerar. E como resposta ao capitalismo liberal, nós temos, então, os regimes totalitários.
tá? Então, aqui, dos regimes totalitários, a gente pode pegar o socialismo, que é o regime totalitário de extrema esquerda, e o nazismo, o nazifascismo, que é um regime totalitário de extrema direita, ok? Então, basicamente, o que acontece? De um lado, nós temos aqui, ó, olha, uma ideologia que fala, olha, o Estado tem que ser forte, o Estado tem que controlar a economia, o Estado tem que distribuir a renda, distribuir terras para evitar a injustiça. Tá? A gente tem aqui do lado uma ideia, uma ideologia que sempre bateu de frente com o capitalismo e sempre falou que o capitalismo, uma hora ou outra, iria ruir. E do outro lado, nós temos aqui uma ideologia. Realmente, olha, o Estado tem que ser forte, o Estado tem que controlar, mas a economia tem que girar, a economia tem que movimentar, ok? Então, do outro lado, nós temos aqui um regime totalitário, mas que defende, tá? Que vai defender uma política capitalista. Beleza? Então, eu tenho aqui essas duas visões que acabam tomando muito força com a crise de 1929. Beleza? Isso vocês precisam estar bem em mente. A interferência que o Tratado de Versalhes e a crise de 1929 e os regimes totalitários tiveram, tá? A influência, melhor dizendo, interferência, a influência que esses acontecimentos tiveram para o início da Segunda Guerra Mundial. Até aqui, sem maiores dúvidas, né? Tudo que eu falei, basicamente, eu estou retomando. Continuando aqui. Com isso, vem algumas coisinhas que nós precisamos focar. Agora, nós saímos do cenário mais macro, tá? E vamos no cenário focalizado na nossa queridíssima Alemanha. Então, se nós temos aqui que a Alemanha será a grande personagem na Primeira Guerra Mundial, obviamente a Alemanha também será a nossa grandíssima personagem, o país a ser estudado em relação à Segunda Guerra Mundial. Então, antes do início da Segunda Guerra Mundial, o que nós temos? Nós temos aí, então, a questão da ascensão do nazismo. Então, aqui a gente tem a consolidação do poder de Hitler. Isso é muito forte, tá? Porque com a consolidação de Hitler, começa, então, a difusão das políticas militaristas e expansionistas da Alemanha nazista. Não ficou tão bonito assim, mas dá para entender. Então, continuando aqui, né? Em relação à militarização da Alemanha e o expansionismo, aqui é um conceito que vocês precisam gravar, tá? Eu vou parafrasear uma professora que eu tive, que é coloquem luz de LED nessa questão que é sobre o espaço vital. Aí nós vamos, então, para a apostila, tá certo? Hitler ele defendia aqui a ideia de que existiria um espaço, tá? Existiria um território que inicialmente foi ocupado ou pertence originalmente aos arianos, tá? Esse espaço ele vai chamar de espaço vital. Eu vou circular aqui de verde o que Hitler entendia por ser o espaço vital. O que seria o espaço vital na visão de Hitler? Então, vejam bem que tudo isso em verde seria o espaço vital para os nazistas.
Pessoal, mais uma vez eu peço aí para vocês deixarem o chat livre para perguntas, tá? Senão tem gente, às vezes, com a conversa aí, alguém faz uma pergunta, eu não vejo, porque estão colocando aí outras coisas, beleza? Caso tenha um tempinho depois no final da aula, a gente continua trocando um pouquinho mais de ideia, beleza? Então, voltando aqui, então, como eu falei, tudo isso aqui que estaria de verde seria o que Hitler defendia como sendo o espaço vital. Professor, você pode repetir o que era o espaço vital? O espaço vital era um território que originalmente foi ocupado pelos arianos. Em outras palavras, pelos ancestrais dos germânicos, daquilo que o Hitler vai considerar como sendo germânicos, tá? Ou, em outras palavras, seria o território da raça original, da raça mais pura que teria. E esse território deveria ser preservado. E caberia a quem cuidar desse território? A Alemanha. Beleza? Mas lembrando aqui que, nesse caso, o território alemão é o que a gente está, eu vou grifar em preto. Você vê que a concentração é tanta que eu tenho até que fazer silêncio para conseguir controlar a caneta aqui, né? Então, se a gente pegar o preto, seria o território da Alemanha pós-tratado de Versalhes, ok? Então, a gente percebe que, se a ideia da Alemanha nazista é defender o espaço vital, logo seria necessário aqui que a Alemanha ampliasse o seu território. E é isso que a Alemanha passa a fazer. Então, Hitler, ele pega e inicialmente avança sobre a região da Renânia. Lembrando aqui, galera, que a região da Renânia, né, é essa região aqui. Dentro da Renânia, nós teremos um outro território chamado Sarre, mas a Renânia ela estava sob domínio, inicialmente, da França. Ela estava sob a proteção da França. Beleza? Então, aqui em 1936, Hitler dá início à sua política expansionista. E é interessante aqui, galera, que foi um grandíssimo blefe que Hitler faz. Porque, basicamente, o que Hitler joga? Qual que é a jogada de Hitler? Olha, eu vou marchar com as minhas tropas, sabendo que meu exército não está bem formado, não está bem equipado, a minha aeronáutica não está do jeito que eu queria, tá? Aqui, só lembrando que... Nossa, não, deixa eu terminar de explicar aqui, depois eu falo as figuras aqui. Então, nós temos isso. Ele sabia a situação que ele estava e falou assim, olha, então eu vou marchar com as minhas tropas. Se o exército francês decidir atacar, eu recuo. Se os caras não atacar, simplesmente eu marcho, domino ali e conquisto o meu território. Beleza. O que acontece? O exército francês decide não atacar. A França decide não defender a Renânia e, por conseguinte, também não defender a região de Sarre. Então, Hitler passa a conquistar essas duas regiões. Então, vejam bem que aqui, ó, Hitler, então, passa, deixa eu usar uma outra cor, vou usar o vermelho. Então, Hitler, com esse grande blefe, passa, em 1916, a anexar a Renânia ao seu território. Beleza? Aí, o que acontece? Desde a Primeira Guerra Mundial, eu já falei isso com vocês, a gente trabalhou que os austríacos e os alemães, eles eram muito próximos. E tinha já uma ideia já de um pan-germanismo entre os austríacos
e os alemães. Então, em 1938, nós temos a anexação da Áustria pela Alemanha. Só que também essa anexação se dá sem o confronto bélico. Tá? Porque, em outras palavras, os austríacos eles queriam ser anexados. Tá? Então, no máximo que acontece é que a Alemanha marcha com as suas tropas pelas ruas de Viena, faz um grande desfile, um grande desfile militar, né, para consolidar essa anexação. Esse acordo de anexação acaba sendo conhecido como Anschluss, ok? O BO começa, então, assim, o problema todo em relação à Alemanha, que vai levar à Primeira Guerra Mundial, se dá em dois fatores. Primeiro, quando a Alemanha volta os seus olhos para a região dos Sudetos, em 1938 também, e também nós vamos ter BO quando a Alemanha começa a proferir as suas ideias para expandir o seu território para a Polônia, ou melhor dizendo, para reconquistar o espaço vital na Polônia. Aqui, galera, como eu já acho que eu comentei com vocês na última aula, é interessante ressaltar que a Polônia ela foi criada pós Primeira Guerra Mundial, desculpa, justamente para ser um território aqui no qual serviria como intermediário, uma região intermediária entre a Alemanha e a União Soviética, justamente para a Alemanha não atacar tão facilmente assim a União Soviética, e ficar mais fácil para a União Soviética se defender. Beleza? E também levando em consideração os interesses franceses e ingleses, a Polônia serviria também para a União Soviética não atacar tão fácil a Europa Ocidental. Galera, até aqui vocês estão conseguindo entender, eu só estou fazendo uma retomada, né, daquilo que a gente viu nas últimas aulas. Beleza? Então, o BO todo vai estar aqui nessas duas situações. Para resolver essa treta aqui, inicial, o líder da Itália, então, Benito Mussolini, ele vai pegar e falar assim, ó, quer saber de uma coisa? Cansei dessa passada aí entre vocês. Vamos fazer uma reunião em Munique para resolver esse BO. Então, em Munique, vieram os líderes da França, da Alemanha, da Itália, da Tchecoslováquia não, e da Inglaterra, para resolver a situação dos Sudetos entre a Alemanha e a Tchecoslováquia. Veja, a treta é entre a Alemanha e Tchecoslováquia, eles fazem uma reunião para resolver esse problema, mas não convocam os líderes da Tchecoslováquia. Aqui, a nossa queridíssima Inglaterra e a França aceitam ceder a região dos Sudetos, então, para a Alemanha, desde que a Alemanha parasse com suas ideias imperialistas. Hitler pega e fala assim, beleza, Creuza, é isso que vocês querem, é isso que vocês terão. Eu paro com as minhas expansões, com a minha expansão territorial, desde que vocês me deem a região dos Sudetos. Qual foi a desculpa, gente, para Hitler anexar os Sudetos? Porque ele falava que, então, dentro dos Sudetos, haviam também pessoas que se consideravam germânicos, que estavam sendo maltratados pelo governo tcheco. Então, que era necessário, então, essas pessoas, essa região ficar sob os cuidados da Alemanha, porque essas pessoas, então, esses alemães seriam melhor cuidados. O que eu queria falar a título de curiosidade para vocês é que aqui, na última aula, eu trabalhei com vocês, na última aula não, quando eu falei sobre a questão da Alemanha, né, da ascensão do nazismo na Alemanha, eu trabalhei com vocês e falei que esse carinha aqui, o Hermann Göring, ele era visto como um cara
a substituir Hitler, tá? E que ele tinha posto muito importante. E que aqui, como eu coloquei, um dos postos que ele tinha era ministro-presidente da Prússia. Em outras palavras, ele era governador da Prússia. A Prússia, vocês podem ver aqui no mapa, é essa região aqui, ó. Então, Göring, ele era governador dessa região, que era uma das maiores regiões da Alemanha. Outra coisa que é importante ressaltar, que a Alemanha, o interesse alemão em relação à Polônia, concentra-se especialmente nessa região aqui, que é o corredor polonês. Beleza? Eu já antecipo algo que está em slides futuros. Mais uma vez, estão conseguindo entender? Alguma dúvida? Beleza, então, vamos continuar aqui. Vamos voltar para os slides. Então, aqui nós vimos a Conferência de Munique. Vocês provavelmente devem estar se perguntando, professor, mas e a França e a Inglaterra? Por que eles aceitam a Alemanha fazer tudo isso e tal? A França e a Inglaterra estão assumindo com a Alemanha algo que nós iríamos chamar de política de apaziguamento. O que consistia essa política de apaziguamento? Justamente em conceder aos caprichos dos alemães, ou seja, ceder um pouquinho para os alemães, justamente porque a França e a Inglaterra tinham em mente duas coisas. Primeiro, que eles não queriam um novo conflito com a Alemanha. Tá? Aqui assim, deixa eu ver, me fugiu aqui a palavra, mas eles evitariam o máximo possível o conflito com a Alemanha. Tá? Aqui depois, também eles entendiam que a Alemanha sofreu muitas percas com o Tratado de Versalhes. Eles perceberam, eles caíram em si e viram que o Tratado de Versalhes pesou. Tá? Mas eles só perceberam que o Tratado de Versalhes pesou demais na Alemanha depois que a Alemanha perdeu território, aceitou perder exército e pagou a indenização. Tá? Antes disso, beleza. E tem um outro porém, que é uma coisa extremamente fria, que é a expectativa de um confronto entre a Alemanha e a União Soviética. Que aí vem aqui também vou pegar o mapa para explicar melhor essa parte para vocês. Aqui, gente, vocês podem, acho que no mapa da página 22 ou 23, 23. Isso, no mapa da página 23, vocês podem pegar aqui que eu vou usar. Então, vamos lá. Então, eu vou usar a cor branca aqui para simbolizar, porque o branco é da paz, né? Então, vamos lá. Eu vou circular aqui, né, no caso branco, a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha inicialmente, porque eram esses países que estavam envolvendo na política de apaziguamento. O que acontece aqui? Tá? Se nós pegarmos e formos analisar friamente, eu só vou colocar as siglas, tá? A Grã-Bretanha, ou a Inglaterra, ela é um país capitalista, tá? Com uma visão liberal. Tá? Ou, vamos colocar aqui, uma visão democrática. A França, por sua vez, também ela é capitalista, também é liberal e também adere uma visão, uma postura democrática. Já a Alemanha, ela é capitalista,
mas assume uma postura política totalitária. Beleza? Não sei se aqui vocês estão conseguindo entender o raciocínio, mas acho que mais para frente vocês vão entender. O que acontece? A União Soviética, ela já é, aqui eu vou usar até mesmo uma outra cor, ela já é um país socialista e também com visão totalitária. O que esses 4 países têm em comum? Nesse caso, é que, melhor dizendo aqui, né, vou colocar assim por dizer, para não ficar, mas o que esses países têm em comum? Eles, primeiro, querem defender e ampliar os seus territórios, ou seja, eles têm aqui também uma visão imperialista, tá? A visão imperialista também reina. E a União Soviética, ela queria difundir as ideias do socialismo por toda a Europa. Tá? Então, aqui, a União Soviética, ela queria difundir, então, o socialismo para todas as partes da Europa possíveis e imagináveis. Tá certo, gente? O que acontece, então, aqui? Tem que ele acabei apagando. Deixa eu ver. Então, o que vai acontecer aqui, minha gente? Ora, para a União Soviética poder difundir o socialismo, ela precisa primeiro passar pela Polônia e depois que ela passa pela Polônia, ela precisa passar da Alemanha para então só aí chegar na França e poder também ser levada para a Inglaterra. Ora, qual era o grande temor da França e da Inglaterra? Se a Alemanha cedesse, ou se a Alemanha se aproximasse da União Soviética, então se a Alemanha e a União Soviética se aproximassem, ficaria mais fácil para a França e Grã-Bretanha se tornarem, então, socialistas. Tá certo, gente? Então, era nisso que consistia a política de apaziguamento. Justamente, eles faziam alguma concessão com a Inglaterra, porque se a gente pegar aqui, tanto a política da Alemanha, a visão da Alemanha, quanto a visão da União Soviética, eram visões totalmente polarizadas, que eram conflitantes entre si. Então, a política de apaziguamento consistia justamente em ceder esses caprichos para a Alemanha, tendo como expectativa um conflito entre Alemanha e União Soviética. Porque, a saber, a Alemanha ela defendia aqui uma visão totalmente anticomunista. O nazismo ele tinha como característica, essa característica muito forte a presença do discurso anticomunista. E, por sua vez, naturalmente, a União Soviética ela defende um discurso óbvio aqui, né, que é um discurso comunista. Tá? Então, só para... Então, é de se esperar. Quando a gente vai ver, quando a gente analisa friamente esses dois discursos, a dicotomia entre esses dois discursos, a gente prevê o quê?
tá? Não sei se agora que vocês conseguiram entender melhor, mas o que a França e a Inglaterra estavam visualizando por meio do discurso nazista e por meio do discurso da União Soviética? Treta. Os caras falaram, vai dar treta, vai dar porrada, vai dar quebradeira. Então, eu vou apoiar. Qual que era a ideia, então, da França e da Inglaterra, mais uma vez? Apoiar a Alemanha. Beleza? Então, eles tinham em mente que uma guerra aconteceria entre a Alemanha e a União Soviética. Então, para se livrarem, para matar dois coelhos com uma cajadada só, eles adotam essa política do apaziguamento. Alguém fiz uma pergunta, deixa eu ver. Não, é que eu paro de falar um pouco aqui para organizar o raciocínio, para ver se fica fácil, se está claro aí para vocês. Que essa é uma das questões, né, da problemática da nossa aula virtual. Como eu não vejo a carinha de vocês, eu não consigo entender, eu não consigo perceber pela fisionomia do rosto de vocês se vocês estão compreendendo ou não a matéria. Eu espero que sim. Né? Então, às vezes eu dou uma travada porque eu penso assim, pô, será que esse jeito que eu estou falando é o jeito mais fácil deles compreenderem? Então, como eu estava falando aqui, galera, eles estavam pensando que ia gerar treta. Só o que a nossa queridíssima Alemanha faz? Em 1939, a Alemanha, contrariando a expectativa de todo o mundo, assina o Tratado de Não Agressão com os soviéticos, tá? Antes disso, vamos falar de um outro tratado que a Alemanha assinava. Por que o tratado de não... a partir daí vocês vão entender por que o tratado de não agressão com a União Soviética chocou todo mundo. Basicamente, o mundo pegou e falou assim, menina, que babado, né? Você não sabe... Imagina assim que o mundo fosse aquela fofoqueira, né? E ela fala assim, olha, tem que te contar um bafão, babado, menina. Qual que é o babado? A Alemanha fez um acordo com a União Soviética. O mundo não acreditou. Por quê? Em 1936, a Alemanha e Japão assinam um tratado chamado Pacto Anticominter. Esse pacto, né, ele tem como base combater o socialismo soviético. Eu foco na questão de falar socialismo soviético, justamente porque posteriormente nós teremos socialismo cubano, socialismo chinês, mas nessa época só existia o socialismo soviético. Aí, então, esse acordo se concretiza em 1937, com a Itália sendo signatária dele. Então, a gente tinha aqui, ó, até 37, por aí vai, até então, até antes desse acordo de não agressão, a Alemanha se comprometendo com os outros países de combater, tá, de combater com a União Soviética, de combater o comunismo. Mas, professor, por que então a Alemanha faz isso? Aqui, gente, nós podemos perceber um pouco a sagacidade política, né, dos nazistas. Um dos responsáveis por esse acordo foi Joachim von Ribbentrop, tá, que é o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, esse carinha aqui. Tá? Qual que é a ideia por detrás desse grandíssimo acordo? Vamos pegar então. Deixa eu ver que cor que eu uso aqui. Vamos usar a cor marrom. É o que me parece com marrom, eu acho. Ora, deixa eu primeiro pegar aqui preto. Oh, a Alemanha, aqui a nossa queridíssima Alemanha, a nossa pomposa Alemanha, ela realmente tem como inimiga declarada a União Soviética, porque a União Soviética ela representa o socialismo. Mas só que entre a Alemanha e a União Soviética, tá, nós temos aqui
como eu já falei várias vezes, um pequeno país chamado Polônia. Beleza? Para a Alemanha, qual que é a ideia por detrás disso, tá, gente? Aqui. Para a Alemanha atacar a União Soviética, eles, obviamente. Opa! Eles, obviamente, precisavam dominar a Polônia. Tá certo? Mas só que se a Alemanha atacasse a Polônia, ia dar ruim com quem? Ia dar ruim com quem? Com a Inglaterra e com a França. Tá certo? Então, olha como que é o jogo político aqui, tá? Essa situação política está extremamente conturbada. Deixa eu mudar a cor aqui, que o vermelho eu queria associar com outra coisa. Então, vamos. Gente, eu espero realmente que vocês estejam entendendo um pouco esses meus momentos de devaneios aqui, que é justamente para conseguir fazer com que vocês entendam melhor. Então, gente, como eu estava falando, se os alemães, eu vou usar o vermelho para associar a ataque, tá? Então, se os alemães decidem atacar a Polônia, visando posteriormente atacar a União Soviética, de uma certa forma, daria ruim, tá certo? Por quê? Nesse caso, a Alemanha entraria em conflito com a França e com a Grã-Bretanha. Aí, então, o que os alemães eles entendem? Olha, eu preciso resolver primeiro a situação da Polônia. E se eu atacar a Polônia, eu vou acabar entrando em guerra com a Grã-Bretanha, com a França e também com a União Soviética, porque os soviéticos vão perceber que eu ataquei a Polônia justamente para atacá-los. Tá certo? E Hitler, aquele entendia que o poderio militar da Alemanha não era tão grande assim para entrar em duas frentes de batalha. A gente sabe que pela experiência que a Alemanha teve na Primeira Guerra Mundial, enfrentar duas frentes de batalha não era a via mais lógica. Então, o que Hitler faz? Ele chega então para Stalin e fala: Stalin, camarada, meu amigão, nunca fui tão seu parça. Vamos fazer um acordo? Vamos dividir aqui a Polônia? Vamos dividir a Polônia no meio. A gente divide a Polônia no meio, ninguém se agride, tá? Um não ataca o outro e a gente fica de boa. A gente fica #na paz. Ok, Stalin? Stalin pega você, olha, tá, aceito. Então, por isso que eles firmaram um acordo de não agressão. Aí, então, a Alemanha toma parte dela da Polônia e a União Soviética vai tomar parte dela também da Polônia. Só que aí, então, o que acontece? A Inglaterra e a França, quando vem esse acordo que a Alemanha fez com a União Soviética, fala assim: olha, Hitler, filha da mãe, né? Deixa só, Hitler, a partir de agora, acabou a moralzinha. Essa coisa que a gente estava cedendo território para você, fazendo vista grossa para desobediência com o Tratado de Versalhes e tal, acabou. Se você tentar atacar a Polônia, vai ter treta, vai ter guerra. O que Hitler faz? Se você Hitler vira então para França e para a Inglaterra e fala: se você quer brincar e acha que comigo que eu estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo, tá? Então, a Alemanha pega e decide atacar a
Polônia, tá? Basicamente, a Alemanha fala, aqui não, queridinha, quem manda aqui sou eu, vai para lá, sua jararaca. Tá? Então, sai da minha aba, sai para lá, a Alemanha, bom, ataquei Polônia. A França, então, fala assim, olha, a França e a Inglaterra falam assim, a gente vai ter que cumprir o que a gente falou, então, com a invasão no dia 1º de setembro, aqui, ó, mais em cima tá, vocês podem grifar, no dia 1º de setembro de 1939, tá? Então a Alemanha cumpre as diversas ameaças que estava fazendo e decide, de fato, atacar a Polônia. Nisso, então, a Inglaterra decide, cumpre a sua promessa, declara a guerra contra a Alemanha, a França também, e aí nós temos o quê? Mais uma vez, na Europa, nós temos a figura do caos instalado, tá? Aí, então, nós damos início à Segunda Guerra Mundial. E, a partir daí, a Europa nunca mais será a mesma até então. Ou melhor dizendo, o mundo nunca mais será o mesmo mediante as atrocidades que foram feitas na Segunda Guerra Mundial, que nós entraremos aí por mais detalhes na próxima aula. Então, aqui o foco dessa aula era mostrar para vocês, o foco da aula hoje era mostrar para vocês aí, então, o início da Segunda Guerra Mundial, que se dá quando a Alemanha decide, então, de fato, atacar a Polônia. Então, só aqui para os slides que eu falei. Então, teve a divisão da Polônia entre a Alemanha e a União Soviética, na qual a Alemanha consolida o seu domínio sobre o polonês, e aí, então, em setembro de 1939, nós temos aí o início da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Galerinha, brincadeiras à parte, devaneios à parte, e aí os meus diálogos, né, lúdicos à parte, vocês conseguiram entender aí, então, como se deu o início da Segunda Guerra Mundial e quais são as ideias por detrás da Segunda Guerra Mundial? Então, quando alguém pegar e falar para vocês assim, a Segunda Guerra Mundial aconteceu por uma questão boba, só porque a Alemanha atacou a Polônia. Não foi só uma questão boba a Alemanha ter atacado a Polônia. Para a Alemanha atacar a Polônia, tem tudo isso por detrás. E para a França e para a Inglaterra declararem guerra contra a Alemanha pelo fato dela atacar a Polônia, é justamente por causa desses motivos. Beleza? Dúvida, questionamento, aflição, fale agora o cálice para sempre. Nenhuma dúvida? Então, gente, eu me despeço aqui de vocês, tá? Agradeço aí imensamente a colaboração de vocês, tá? Desejo aí para vocês uma boa semana, um bom final de semana, tá? Bons estudos, façam, tá, as atividades. Mais uma vez, prestem atenção, porque teve gente que ainda nessas atividades que a gente vai finalizar aí a primeira nota do segundo bimestre ainda não me entregou. Então, entrem lá no Moodle, dê uma verificada se vocês apertaram para enviar lá, tudo certinho, para a gente poder finalizar essa nota, beleza? Qualquer dúvida, estou disponível tanto na Agenda Edu quanto no próprio Moodle, beleza, gente? Abraço, viu? Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau.